povoado começou por volta de 1929, quando a Companhia Paulista de Estradas de Ferro construía sua estação ferroviária na cidade de Colômbia, estado de São Paulo. Esta trazia seus trilhos para os barrancos do Rio Grande. Em 1919, surgiu um projeto para a construção de uma ponte ligando os dois estados, mas o projeto não foi à frente. Um senhor chamado João da Silva Oliveira, um fazendeiro mineiro, interessou pelas terras, uma do lado de São Paulo e uma de Minas Gerais, mas por um simples bairrismo deixou de comprar do estado de São Paulo, onde é a cidade de Colômbia, para se apossar das terras da região mineira. O meio de transporte nessa época de um estado para o outro era feito por uma balsa no Porto Cemitério. No ano de 1950, teve início a construção da ponte rodoviária Gumercindo do Penteado, pondo fim à travessia por balsa. O senhor João Januário resolveu valorizar suas terras, loteando parte de sua fazenda e vendendo lotes a particulares. E aí foi quando começou a se povoar. A primeira edificação foi a do senhor Moisés Cansado do Zico, localizado hoje na Avenida Segismundo Novaes, sendo também a primeira casa de comércio na qual existe até hoje, trazendo seu nome. Planura, no início, era um povoado com o nome de Porto do Cemitério, passando depois a se chamar Nova Esplanada e agora atualmente o seu nome devido ao seu solo ser plano. Cada vez mais aumentava a população da Nova Esplanada. O seu crescimento foi impulsionado com a construção da usina hidrelétrica de Porto de Colômbia, iniciada em 1969 e inaugurada em 1973. Localizada no Rio Grande, entre os municípios de Planura, Minas Gerais e Guaíra, São Paulo, foi construída para aproveitar o alto grau de regularização, promovido pelo reservatório da usina de Furnas. A barragem de Porto Colômbia forma um lago de 143 km², constituindo assim outro ponto importante de regularização do Rio Grande. A operação comercial da usina foi iniciada em junho de 1973 e em janeiro de 1974 ela já atinge a sua capacidade total instalada de 320 MW. Usinas hidrelétricas de baixa queda são raras no Brasil e Porto de Colômbia é a única instalação desse tipo no sistema Furnas. Desde o início da sua construção, a usina de Porto de Colômbia caracterizou-se pelos recordes registrados, principalmente nos que se diz respeito aos prazos de construção em relação ao cronograma original. O Rio Grande tornou-se um grande atrativo natural, preferido pelos visitantes devido à abundância de peixes e à existência de locais propícios à pesca. A construção da usina foi feita por pessoas que já habitavam nesse pequeno povoado. Porém, logo após a obra ficar pronta, seus operários, engenheiros, líderes, biólogos, eletricistas, etc., vieram de fora, trazidos por Furnas. Com isso, houve a necessidade de ter um local específico para a moradia destes colaboradores, onde Furnas comprou um lote para a construção de uma vila com fins de habitar seus funcionários. Porém, era uma vila fechada. O pessoal que não fazia parte de Furnas ficava restrito à entrada, ou seja, tipo um condomínio fechado mesmo. A maioria das casas possui o mesmo formato. Há apenas uma observação em que foi feito um lago artificial dentro deste loteamento, possuindo casas ao seu redor, sendo que, de um lado ficam casas mais inferiores, feitas para qualquer operário, e de outro, casas maiores e mais apropriadas, feitas para engenheiros, líderes, resumindo, de um lado pobres e de outro ricos. Depois de Planura ser declarado um município de Minas Gerais, foi no mandato de Mário Ferreira que ocorreu a solicitação para que tirasse a cerca que havia nas entradas da vila, dando então a qualquer pessoa a liberdade de entrada. Após alguns anos, Furnas concedeu ao município de Planura este loteamento, ficando então declarado como Vila Residencial de Planura até nos dias de hoje. Muitas pessoas ainda moram neste local e trabalham na usina. Já outras compraram e alugaram casas por vontade própria, sem exercer qualquer função trabalhadora na usina. De qualquer forma, a construção dessa vila favoreceu para que houvesse a migração dos funcionários e o desenvolvimento da cidade.
Hoje, a Vila Residencial de Planura é um dos bairros mais lindos e atrativos do município, auxiliando até mesmo os habitantes daqui a praticarem atividades físicas ao redor do lago e contando com uma academia ao ar livre feita por um programa governamental. Furnas gera e transmite energia em bases sustentáveis. A gestão da empresa busca viabilidade econômica, respeito ao meio ambiente e inclusão social, para tornar-se cada vez mais competitiva e sustentável. Assim, Furnas renova seu compromisso com o desenvolvimento do país, trabalhando cada vez mais com responsabilidade pela interferência na sociedade, na economia e no meio ambiente. Furnas também potencializa as interferências positivas, buscando sempre minimizar as negativas ao decorrer das atividades. Busca ser sempre transparente em sua gestão, ter comportamento ético, baseado-se nos valores da honestidade, da equidade, da integridade e respeitar, considerar e responder às demandas e às preocupações de todas as partes interessadas. Respeitar as normas internacionais de comportamento, aderir ao princípio de que o Estado de Direito é obrigatório, reconhecer que nenhum indivíduo, organização ou governo está acima da lei, respeitar os direitos humanos e reconhecer tanto a sua importância quanto a sua universalidade. E 7% da renda de Furnas é destinada aos municípios que é banhado.